No vídeo de hoje, traremos as contribuições de um dos autores mais debatidos entre as décadas de 1930 e 1970. Talcott Parsons, nascido em 1902 e falecido em 1979, foi um sociólogo norte-americano que se empenhou em construir uma teoria social geral, ou seja, uma teoria que explicasse todas as relações sociais possíveis. Embalado pela teoria dos sistemas e pela cibernética, busca nessas teorias a base de sua formulação. Iremos apresentar alguns conceitos essenciais do autor. Bora lá! O ponto de partida de toda reflexão parsoniana sobre a ação começa com a ideia de ação social, que para ele é qualquer conduta humana motivada e inspirada pelos significados que o autor descobre no mundo exterior, significados que leva em consideração e aos quais responde. Como é próxima da noção de Weber sobre a ação social, e nós já vimos isso no canal, gostaríamos de pontuar alguns elementos que nos auxiliam a perceber onde Parsons foi além com essa definição. Quando afirma que a ação social são significados adquiridos e incorporados por um ator, é de fundamental relevância destacar que ator pode ser um indivíduo, um grupo, uma coletividade, o Estado ou instituições. Ou seja, não podemos concluir que a ação social é um comportamento restrito ao individual. Outro aspecto é perceber este ator em determinada situação. Ora, se a ação social são condutas motivadas por significados descobertos pelo ator no contato com o mundo exterior, faz-se necessária a apreensão da situação em que este ator está, seja com relação ao meio físico e também com relação ao social, ou seja, os outros atores. É no contato com o ambiente que o ator constrói a sua personalidade. Em situação, conseguimos perceber a subjetividade do individual em conflito com a subjetividade do grupo. Na concepção de Parsons, há coesão quando o indivíduo é absorvido pelo coletivo, fazendo com que seja possível uma integração e interação social. Outro conceito determinante para o exercício a que nos propomos é o de sistema da ação social. Assim como já destacamos, o objetivo de Parsons é construir uma teoria geral da ação. Para ele, a sociologia só pode ser considerada científica ao recorrer a uma análise sistêmica. A ação humana, ou a ação social, é um conjunto de unidades-atos de um ou mais atores, isto é, pode ser decompostas em frações de gestos, de palavras, de mímicas, cuja totalidade reconstruída forma, por exemplo, um papel social, o de pai de família ou de chefe de seção, ou ainda um momento mais ou menos longo de interação entre dois ou mais atores. Ao nos depararmos com determinada ação social, ela nunca será uma ação por si só, mas uma ação que poderá ser decomposta e analisada em todas as suas partes. A palavra que caracteriza a ação social e ou ação humana como sistêmica é interdependência. Todo sistema possui uma inter-relação entre as partes e são as partes que compõem o todo. Contudo, apenas a inter-relação não basta para dizermos que determinada coisa é sistêmica. A noção de sistema para Parsons é muito mais complexa e para ele, para que seja sistema, deve conter a. Estrutura. Não é possível pensar em sistema se não for possível perceber certa organização, certas recorrências, certas permanências entre as unidades e o próprio sistema. B. Função. Para que um sistema funcione, além de estrutura, devem ser sanadas algumas necessidades, estas que são próprias do sistema e ele carece para sobreviver. E C. Processo no sistema. Assim como falamos de recorrências estruturais, as mudanças que acontecem com e no sistema devem respeitar regras e normas. Enfim, se determinada coisa possui essas três características, além da inter-relação entre seus elementos, teremos um sistema. Assim como a ação social é composta de unidades-atos menores, podemos dizer que o sistema da ação, acima descrito, é composto por subsistemas: o organismo comportamental, a personalidade do indivíduo, o sistema social e o sistema cultural, sendo que cada um possui suas especificidades e está relacionado, em diferentes medidas, com os outros subsistemas. Cada um desses subsistemas tem uma função frente ao sistema da ação. O organismo comportamental é responsável pela adaptação, sendo esta referida a adaptações físicas. A personalidade do indivíduo cumpre a sua função de orientar a realização de determinados objetivos, que são construídos na relação com o ambiente. O sistema social, o principal subsistema da ação, é responsável pela integração das unidades internas de ação. Por último, o sistema cultural, com a responsabilidade de manutenção de determinada ordem, do padrão estabelecido. De todos esses subsistemas, vamos focar no sistema social, que é responsável pela integração das partes de ação que são realizadas dentro do sistema. O local onde acontecem as interações entre os atores é o sistema social. Interações pautadas em objetivos, atitudes, valores e motivações criadas a partir da compreensão que o ator tem da situação e levando em conta os outros atores. Condiz com a definição do primeiro conceito, ação social. O sistema social, além de compreender essa interação,
A relação com os outros subsistemas é de integração da ação, ou seja, os outros subsistemas funcionam quase que como ambientes no qual a ação desse sistema ocorre. Pensar que o organismo, a personalidade e o sistema cultural são um pano de fundo das relações que são realizadas pelo e no âmbito do sistema social. Para se manter, o sistema tem que se mover. As mudanças são inevitáveis tanto dentro quanto fora do sistema. E se os seus elementos não forem capazes de se realocarem para restabelecer a ordem e a coesão que antes existira, o sistema não sobrevive. Parsons trata desse assunto dizendo sobre a noção de equilíbrio e como o equilíbrio desse sistema é garantido, em uma linha tênue entre atividade e aprendizagem, ambas realizadas pelos atores. Ele entende atividade por toda e qualquer atuação que o autor realiza, seja pela ação, produção, criação ou comunicação. Essas ações causam perturbações na ordem, e ao mesmo tempo em que ele está em transformação, como está relacionado com os outros atores também são obrigados a agirem, ou melhor, a realizarem alguma atividade. Da mesma forma, é o processo de aprendizagem. Mesmo que ele se refira a um processo de interiorização de informações, atitudes e significados novos, tudo isso modifica o ator em questão, que, além disso, está sempre aprendendo coisas novas, modificando a si e aos outros atores. Interessante a perspectiva de Parsons sobre o processo de aprendizagem, ao mesmo tempo em que modifica a si, traz uma modificação aos outros. Entretanto, são modificações que servem apenas para o sistema continuar funcionando, sendo autossuficiente e permanecendo estabelecido. Ufa, vencemos! Parsons possui uma teoria bacana, porém complexa. Se ficou alguma dúvida ou tem alguma sugestão, não esqueça de usar o espaço de comentários para isso. Até o próximo vídeo e tchau!